Olá, gente. Olá, sétimo ano, estamos de volta, dando continuidade às nossas aulas e sempre lembrando que devemos continuar nos cuidando. Todo cuidado é pouco. Saiu de casa, já sabe, usa máscara, higieniza bem as mãos, cuida de você e cuida da família. E a nossa aula de hoje estaremos dando continuidade às figuras de linguagem e, como sempre, começamos depois da vinheta. Roda. Ok, então vamos lá. Lembrando que a aula passada a gente viu a metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que usa outras palavras figuradas, para se referir a algo que é real. E a comparação, ela é muito parecida com a metáfora, só que na comparação a gente usa os conectivos, como, parece com, tal e qual. A gente vai ver isso mais na frente, certo? Então, a primeira figura de linguagem que nós vimos foi a metáfora, que ela usa palavras figuradas para falar de algo real. E em seguida, nesta aula de hoje, a gente vai ver a comparação. É muito parecido, a diferença está somente nos conectivos. Então, o que é a comparação? Também é uma figura de linguagem caracterizada pela analogia explícita, pela exemplificação clara, entre termos de um enunciado, de uma frase, daquilo que eu digo. As comparações, elas contam com a presença de conjunções ou locuções conjuntivas, que sejam comparativas. Isso eu já falei que não acontece com a metáfora. A metáfora a gente não usa conectivos, já na comparação nós usamos sim, ok? Vamos lá, Rubem. A comparação é feita entre dois ou mais elementos. Comparar. Isto é como isto. Ó, eu usei como. Como é uma conjunção comparativa. A comparação a gente compara. Equilibramos um com o outro. Vejam aí o exemplo. Aí diz assim: Fábio é mais velho do que Plínio. Eu usei uma comparação entre a idade de Fábio e a idade de Plínio. Tem conectivo? Tem. O conectivo é justamente esta parte que está grifada aqui, ó. Consegue ler bem, Rui? Isso aqui é o conectivo. E o que foi que se comparou? A idade de um com a idade do outro. Vejam outro exemplo. O livro é tal e qual uma ponte para o infinito. Comparei? Sim, comparei o livro e uma ponte. Tem conectivo? Tem conectivo. E qual é? Tal e qual. Aqui. O conectivo ele vem sempre após o verbo, certo? Que verbo é esse? O verbo ser. Vamos ver outro exemplo? Amo Pedro tanto quanto amei Micaela. Esta comparação aqui é entre o amor de Pedro e o amor de Micaela. Tem a conjunção comparativa?
tem. Qual é? Tanto quanto. São essas palavras que estão grifadas. Como eu tenho duas palavras aí, eu chamo de locução. Existem vários tipos de locuções. Ó, eu tenho, por exemplo, como. Eu só tenho uma palavra. Então, este como, dentro do enunciado comparativo, é chamado de conjunção comparativa. Ok? Certo, Rubem? Uma palavra, conjunção comparativa. Se eu tenho duas, tanto quanto, então como são duas, eu vou chamar isso aqui de locução. Locução o quê? Conjuntiva. Certo? Ok? Vamos ver o próximo exemplo. Eu vivia como um andarilho. A conjunção. E está fazendo comparação? Comparando a vida do sujeito com a de um andarilho. Andarilho é aquela pessoa que vaga sem destino, anda pelo mundo afora. Um andarilho, um giramundo, como dizem os espanhóis. Certo? Tá entendendo aí? Essa figura de linguagem comparativa, ela é muito parecida com a metáfora. A diferença vai estar exatamente na conjunção. E a conjunção, ela vai sempre aparecer depois do verbo. O verbo viver. Após o verbo, eu tenho a conjunção. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Esse cara aí, ele é Oscar Wilde. Ele era irlandês, grande poeta, famoso mundialmente. Então diz assim, Oscar Wilde experimentou o prazer do aplauso, assim como a da dor do desprezo. Houve uma comparação? Sim. A comparação está entre a experiência de ser aplaudido e a de ser desprezado. Rubem, por favor, volte àquela outra. Essa do andarilho. Se eu tirar o conectivo, fica assim: eu vivia um andarilho. Ok, tiramos a conjunção. Mas a frase ficou meio que sem sentido. A gente pode modificar? Podemos. Como é que eu poderia, transformando este período, que é uma comparação, em uma metáfora? Por exemplo, se eu disser, eu sou um andarilho. Não paro em casa, eu sou um andarilho. Ó, eu afirmei. Certo? Eu tirei a conjunção. Quando eu tiro, dou uma modificada, se a palavra lá ela for figurada, então será uma metáfora. Vamos adiantar. Caminhava pelas ruas como se caminhasse em uma passarela. Caminhava pelas ruas como se caminhasse em uma passarela. Está fazendo uma comparação? Sim, está comparando a forma de caminhar nas ruas
a caminhar numa passarela. Anda suave, né? Anda suave, anda desfilando. Isso é uma comparação. Lembrando sempre das conjunções. E neste último exemplo, diz assim: Elisandro ria que nem um bobo. Está aí a conjunção, a locução conjuntiva, que nem. Está comparando o quê? O riso de Elisandro e o riso de um bobo. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem a figura de linguagem comparativa. Ela é muito simples, ela não é complicada. Você vai apenas se ligar nas conjunções. E as conjunções, ela dá uma dica do que está acontecendo ali. De que o período, a oração, o enunciado, ele é está usando da figura de linguagem comparativa. Ok? Então, Lailson deixa aí um forte abraço para vocês. Tenham cuidado, cuidem-se sempre e espero vocês na próxima aula. Forte abraço.